Olá, meu nome é Isabel Carneiro, sou professora do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, meu nome é Jaqueline Ciano, eu sou pós-doutoranda em artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou bolsista CAPES-PNPD, e junto com a Isabel trazemos o nosso texto Insurgências Feministas na Arte, na Ciência e na Filosofia. Agradecemos desde já ao Comitê Poéticas Artísticas, né, por estar nos recebendo aqui essa tarde, no 31º encontro da ANPAP Existências. E pensando nesse tema das existências, não teria como a gente escapar da condição feminina, que é isso que a gente vai trazer aqui para discutirmos um pouco, né? E para isso a gente traz artistas, pensadoras enfim, na literatura também. Eu, Isabel, então, pretendemos trazer no nosso texto um panorama desse processo de subalternização, né, das mulheres, né, essa condição feminina de regulação desse corpo, que foi apropriado, reduzido ao âmbito doméstico, que perdeu, né, o seu pequeno poder ali, que ainda tinha dentro dos seus ofícios na Idade Média, ali na passagem para o Renascimento, e quem a gente traz para pensar essa condição é a Silvia Federici, né? Nós fizemos uma grande leitura do livro Caliban e a Bruxa, e ela faz uma análise profunda, né, sobre essa condição feminina, e esse rebaixamento, né, da mulher, a perda do poder de decisão sobre o seu corpo, opção e rejeição à concepção, à reprodução, né? Um processo operado ali também pelo Estado, pelas igrejas cristãs, pela burguesia, pelos senhores das terras, né, especialmente no começo ali das privatizações, né, e ao nascimento ali do capitalismo, né? Então, ali, nesse momento, começam a ocorrer essas perseguições às mulheres que eram atuantes ali, né, nos seus lugares de trabalho, e são deslocadas para esse mundo da vida doméstica, né, sendo submissas e dependentes economicamente de seus maridos. Bom, e dentro desse quadro, a gente traz a pintora, artista, ilustradora Artemisia Gentileschi, né, ali do período do Barroco italiano, e que teve uma criação dentro desse ambiente, apesar do domínio patriarcal, né, ela sofre uma violência sexual dentro do próprio ateliê, de seu próprio mestre, né? E ela sofre, além disso, um outro trauma, que é o trauma, né, da exposição dessa sua violência num longo processo jurídico, enfim. Então, sua obra é abafada e cai no esquecimento, e só retomando novamente o reconhecimento público no século XX, ali nos movimentos feministas, né? E, na verdade, assim, não se deu destaque devido à sua obra, mas à questão moral envolvida. Sessão do Conselho de Estado, então, obra da Georgina de Albuquerque, de 1922, que comemora o centenário, né, da independência, mostra Leopoldina, né, nessa incumbência de escrever a carta a Dom Pedro, pedindo, né, fazendo com que ele declare, então, a independência do país. Bem, Georgina de Albuquerque foi a primeira pintora histórica da Academia Imperial de Belas Artes. Ela estudou na Academia Julian, em Paris. Foi possível fazer a pintura histórica porque era um gênero estritamente masculino pelas suas dimensões, né? Necessitava-se de um espaço externo, de uma ideia de uma publicização, de uma ideia de uma dimensão pública em que as mulheres não haviam conquistado, né? Não houve grandes artistas mulheres porque as mulheres não tinham, digamos, institucionalmente, né, incentivadas para que construíssem obras de grande arrombo, né?
A gente, então, tem nessa parte, né, do artigo que fala uma tomada de consciência como condição para escapar à opressão, a gente se utiliza do primeiro romance feminista, né, primeiro romance considerado feminista, O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, de 1892. Ali, pela primeira vez, estão em cena, né, em primeiro plano, as questões esposa, marido, homem e mulher. Gilman, quase num relato autobiográfico, ela relata a vida de uma mulher que tem diagnosticada, né, pelo médico amigo da família neurastenia, e ela é aconselhada a largar todas as suas funções intelectuais, o que faz com que ela adoeça mais ainda, né, gravemente, uma doença psíquica, uma condição ali subalterna, confinada. O que acontece é que Simone de Beauvoir, em 1940, no Segundo Sexo, principalmente no segundo tomo, A Experiência Vivida, vai falar dessa condição da mulher, que é uma condição construída socialmente, né, de sujeição ao masculino, e dessa incapacidade, então, da mulher ter a sua própria transcendência, ser um ser em si. Ela estaria sempre à disposição do casamento, à disposição dos filhos, à disposição de outra pessoa, para que ela pudesse, então, alcançar o que Simone de Beauvoir vai falar da imanência, mas não a capacidade de transcendência, de pensar nos seus próprios aspectos. Bom, então a gente volta um pouquinho também a pensar nesses discursos de ódio, né, de segregação racial, gênero, que estão aí novamente, né, muito presentes na nossa contemporaneidade, esse lugar de rebaixamento, né, da mulher, que também está ligado lá naquele período que a Federici apresentou, do rebaixamento, né, das tarefas, as tarefas domésticas, que se igualavam ali a uma disponibilidade da natureza, né, dos recursos naturais, vistos com desrespeito, com uso incessante e desmedido. Então, esse corpo feminino também né, se coloca à disponibilidade ali dos homens, né, dos maridos, da dominação patriarcal, de qualquer tipo de violência. Então, a gente viu a gentileza, que agora a gente vai trazer também um pouquinho sobre a Maria Sibila Merian, que foi uma ilustradora, naturalista, feminista, ecologista avant la lettre, uma colecionista, comerciante, uma mulher que teve uma grande produção de gravuras, também nasceu nesse ambiente, né, das artes, da ilustração. Ela se debruça desde muito jovem ao estudo dos insetos, particularmente sobre a metamorfose. Ela vai trazer uma novidade nas suas pranchas, né, que não é só aquela espécie que ela se detém, mas o ambiente que aquela espécie vive, né, seu ecossistema. Então, ela traz né, nas pranchas esse ambiente natural, e no final do século XVII, né, ela é uma mulher nascida no século XVII, ela embarca para o Suriname, levando a sua filha, então ela é uma mulher, né, corajosíssima, né, independente, e ela vai para o Suriname, a Guiana holandesa, né, na época, a fim de explorar, né, esses insetos in situ, né, nas matas tropicais, o que também é um grande movimento assim, insurgente dessa mulher. Né? Ela se autofinancia, vende suas coleções, suas ilustrações, e vai trabalhar, passar um período entre 1699 e 1701, nessa viagem, né, expedicionária ao Suriname. Então, com isso, a gente apresenta, então, essas filósofas, artistas, pesquisadoras, né, tão importantes que pavimentaram o nosso caminho até aqui. A gente agradece a participação no Comitê Poéticas Artísticas, da ANPAP, e até breve na sessão de comunicações. Até lá, uma boa tarde a todos e obrigada.